Um tiro no escuro. A história secreta dos revólveres. Consegue imaginar um Brasil sem revólveres? Eles estão profundamente enraizados na nossa história. É de pirar o cabeção, né? A presença deles é quase onipresente. Essas armas, que já foram sinônimo de poder e conquista, hoje em dia dividem opiniões. Alguns veem como proteção, outros como ameaça. Mas o que muita gente não sabe é que a história dos revólveres é muito mais antiga e interessante do que a gente imagina. Eles têm raízes profundas e histórias fascinantes. Se prepare para uma viagem no tempo, onde vamos desvendar os segredos e as curiosidades por trás dessas armas que marcaram época. Cada detalhe conta uma história. Desde que o mundo é mundo, o ser humano procura maneiras de se defender e mostrar quem manda. E as armas sempre foram uma parte crucial dessa busca. As armas de fogo, de vários tipos, sempre estiveram presentes nessa busca. Mas nenhuma teve o impacto do revólver. Mas foi com a invenção do revólver que a história mudou completamente. Ele trouxe uma nova era de combate e defesa pessoal. Afinal, qual o segredo do sucesso dessa arma tão diferente? O que a torna tão especial? A resposta é simples: praticidade e poder de fogo. Essas duas características mudaram tudo. Diferente dos mosquetes e outras armas da época, o revólver permitia atirar várias vezes sem ter que recarregar a cada tiro. Isso foi uma verdadeira revolução. Essa característica revolucionária mudou as guerras e impactou a sociedade de um jeito absurdo. As batalhas nunca mais foram as mesmas. Vem com a gente nessa jornada e descubra como o revólver evoluiu de uma arma tosca para um ícone da cultura pop. Ele está presente em filmes, livros e até videogames. Prepare-se para se surpreender com as histórias, os personagens e os eventos que marcaram a trajetória dessa arma que, apesar de polêmica, nunca vai ser esquecida. Acompanhe-nos e mergulhe nessa fascinante história. A busca por uma arma que pudesse disparar vários tiros sem precisar recarregar é antiga e fascinante. Muito antes do primeiro revólver, os inventores já estavam quebrando a cabeça para encontrar soluções inovadoras. Na China, por exemplo, armas de fogo bem antigas, com vários canos, eram usadas desde lá do século X, mostrando a engenhosidade da época. Na Europa, a partir do século XVI, começaram as primeiras tentativas de criar armas de repetição, com designs cada vez mais complexos. Eram mecanismos complicados e que não funcionavam direito, muitas vezes falhando no momento crucial. Um exemplo é a pistola de cacho, que disparava vários projéteis de uma vez só, mas com precisão questionável. Outro modelo curioso era a pistola de repetição, com um mecanismo que girava um conjunto de canos tentando melhorar a eficiência. Apesar da criatividade, essas armas eram caras, frágeis e perigosas, muitas vezes mais um risco do que uma solução. A falta de tecnologia e materiais adequados impedia a criação de uma arma que realmente funcionasse de forma confiável. Só que o tempo não para, né? A evolução continuou, e a gente teve que esperar alguns séculos para o revólver, como a gente conhece hoje, dar as caras, revolucionando o conceito de armas de fogo. O século XIX marcou o começo da Revolução Industrial, uma era de transformações profundas e inovações tecnológicas. Com ela, surgiram novas tecnologias e materiais, abrindo caminho para a criação do revólver moderno, uma arma que mudaria o curso da história. E o nome que bombou nesse contexto foi o de Samuel Colt, um visionário que viu o potencial dessas novas tecnologias. O Colt não inventou o cilindro rotativo, mas ele deu um jeito de melhorar essa tecnologia e, o mais importante, patenteou a ideia, garantindo seu lugar na história. Em 1836, com apenas 21 anos, ele patenteou o revólver Colt Patterson, a primeira arma de fogo de cilindro rotativo que fez sucesso nas vendas, revolucionando o mercado de armas. O Colt Patterson era uma arma e tanto. Seu cilindro de 6 tiros e o mecanismo de ação simples faziam dele uma arma poderosa e fácil de usar.
ideal para a época. A invenção do Colt chamou a atenção do mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, onde a galera estava expandindo para o oeste e todo mundo queria ter uma arma de fogo para proteção e caça. A Colt Patent Firearms Manufacturing Company, fundada pelo próprio Samuel Colt, virou sinônimo de revólver, consolidando sua marca no mercado. Seus modelos, como o Colt Walker e o lendário Colt Peacemaker, entraram para a história, sendo lembrados até hoje como ícones da engenharia de armas. A imagem do cowboy americano, em cima do seu cavalo com um revólver na cintura, é clássica. O velho oeste americano, com suas terras que não acabavam mais e muitos conflitos, foi o cenário perfeito para os revólveres ficarem famosos. A necessidade de se defender em um lugar tão perigoso, a busca por ouro e a expansão territorial fizeram as vendas de armas de fogo explodirem. O Colt Peacemaker, também conhecido como Single Action Army, virou sinônimo do Velho Oeste. Mas o sucesso dos revólveres foi muito além das terras americanas. Exércitos do mundo todo adotaram os revólveres como arma oficial. A Guerra Civil Americana, por exemplo, foi um marco no uso de revólveres em grande escala. A partir da segunda metade do século XIX, os revólveres ficaram mais precisos, confiáveis e baratos. As novas tecnologias, como a munição de pólvora sem fumaça e os cartuchos metálicos, deram um gás na evolução dessas armas. Da guerra para a paz. Revólveres em mãos inesperadas. A história dos revólveres vai muito além dos campos de batalha e da conquista do Oeste. Essas armas também foram parar em outros lugares da sociedade, muitas vezes de maneiras que você nem imagina. Naquela época, sem antibióticos, os médicos usavam revólveres para fazer cirurgias de emergência. Acredita que o tiro era usado para cauterizar ferimentos e estancar sangramentos? Pois é, os revólveres também viraram ferramentas essenciais para exploradores, aventureiros e caçadores. Em expedições arriscadas, um revólver podia ser a diferença entre a vida e a morte na hora de enfrentar animais selvagens ou tribos inimigas. Os duelos, que eram muito comuns entre os séculos XVIII e XIX, também ajudaram a espalhar o uso de revólveres. Os homens de honra, ou que se achavam, né? Resolviam suas diferenças em duelos mortais, muitas vezes usando revólveres. Dizem que o barulho do metal parecia com o de um galo batendo as asas, daí o nome da bebida. É difícil de acreditar, mas essa história mostra como os pistoleiros do Velho Oeste eram lendários. Outra curiosidade é que algumas pessoas acreditam que o som do gatilho de um Colt Peacemaker inspirou o nome Cocktail. E o mito do tiro na moeda? Diz a lenda que alguns pistoleiros eram tão bons que conseguiam acertar uma moeda jogada para o alto. Você sabia, por exemplo, que o famoso Billy the Kid, aquele fora da lei americano, aprendeu a atirar com apenas 11 anos de idade? Curiosidades explosivas. Mitos, lendas e verdades. A história dos revólveres é cheia de histórias cabulosas, algumas verdadeiras, outras nem tanto. Revólveres na cultura pop, cinema, música e mais. Do Velho Oeste para as telonas, os revólveres conquistaram um lugar especial na cultura pop. No cinema, os filmes de faroeste transformaram o revólver em um símbolo do Velho Oeste. Quem não se lembra do John Wayne, Clint Eastwood e tantos outros astros do cinema com seus revólveres na mão? Na música, o rock, o blues e o country também foram influenciados pelos revólveres. As letras das músicas e as capas dos discos mostram a mística e a violência que essas armas representam. O Elvis Presley, por exemplo, era apaixonado por armas de fogo e adorava posar para fotos com seus revólveres. Os videogames, as histórias em quadrinhos e os livros também usam os revólveres em suas histórias. De heróis a vilões, os revólveres continuam a despertar a imaginação e a paixão das pessoas. O futuro do passado, o legado dos revólveres. Mesmo perdendo espaço para as pistolas semiautomáticas, os revólveres continuam fascinando todo mundo.
Colecionadores e apaixonados por armas de fogo são encantados pela história, beleza e engenhosidade dessas armas. Em um mundo cada vez mais tecnológico, o revólver é como uma ponte com o passado. Seu mecanismo simples, o design elegante e a aura de lenda fazem dele objeto de desejo e admiração. A discussão sobre o controle de armas de fogo nunca foi tão importante. Não importa de que lado você esteja nessa discussão, não podemos negar a importância dos revólveres na história da humanidade. Os revólveres mudaram o mundo, para o bem e para o mal. Cabe a cada um de nós refletir sobre esse legado e lutar por um futuro com menos violência e mais diálogo.